Podcast As Minas do Funk, na Onda FM. Podcast Onda FM. Neste podcast As Minas do Funk, vamos abordar como a moda tem um papel fundamental no funk, especialmente quando se trata das mulheres, pois é uma forma de expressão de identidade, resistência e empoderamento. Além disso, como as mulheres se vestem no funk, muitas vezes reflete suas realidades nas periferias e como elas quebram normas e estereótipos da sociedade. E para falar um pouco deste papel da moda no funk, em nosso podcast recebemos Naira Santina, mais conhecida pelo seu nome artístico Taridas Arte, designer de moda, mãe solo e artista periférica. Sua trajetória une a vivência, criatividade e propósito com peças autorais. Ela desenvolve uma estética que dialoga com o funk, o streetwear e o cotidiano da mulher preta da periferia. Sua moda é funcional, expressiva e autêntica, feita para corpos reais, com liberdade de movimento e identidade. O funk é uma influência direta, tanto nas referências visuais quanto na atitude presente. Como mãe, Taridas criou o conceito de presença mandraca para representar mulheres que seguem firmes na maternidade sem abrir mão de si mesma. Sua produção busca refletir esta potência. Mulheres que maternam, trabalham, criam e se vestem com personalidade. Para comandar o podcast, o nosso repórter Kleber Souza, aqui na Onda FM. Podcast As Minas do Funk. Primeiro, obrigado pela disponibilidade, você querer participar do nosso projeto aí. Queria só um pouco da sua apresentação, quem é Naira ou Naira, quem é a pessoa por trás, né, do nome artístico Taridas, né? Queria entender mais um pouco da sua história, da sua trajetória. O meu nome é Naira, eu tenho 25 anos, sou mãe de uma menina de 3 anos, moro na Zona Leste de São Paulo, já trabalho com moda há alguns anos. A minha mãe, ela trabalha na área, ela é modelista, então meio que foi um repasse de profissão e fiz curso técnico na época do ensino médio também. Estou aí atuando na área da moda desde então. Bacana. Zona Leste, em qual lugar da Zona Leste, mais ou menos? Eu moro na Aricanduva. E Naira, eu queria que você falasse um pouco pra gente, né, sobre a moda. Você falou que já trabalha um tempinho aí e que isso vem de geração pra geração, né? Você falou que sua mãe já é modelista e tudo mais. Queria que você falasse um pouco da moda como identidade e autenticidade do movimento funk, né? Eu dei uma acompanhada aí no seu trabalho, nas redes sociais, e vi que você é um pouco voltado pra esse gênero. Eu queria entender um pouco mais dessa sua relação moda, funk, periferia, enfim. Então, eu trabalhei muito tempo quando eu saí do curso técnico com roupa social. Inclusive, eu trabalhava numa fábrica de terno, só que eu nunca me encontrei nessa identidade, nesse modo de se vestir. Então, quando eu tive a oportunidade de começar a sair, pro rolê, conhecer melhor o mundo, eu comecei a entender qual era a minha identidade como pessoa e qual era a minha identidade dentro do meu trabalho, qual era a expressão que eu queria trazer. Então, depois que eu tive a minha filha, eu fiz uma decisão por mim mesma, que era sair do meu emprego da fábrica de terno e começar a atuar de forma autônoma, até pelo fato da minha filha ser neurodivergente, ela é autista, então eu precisava de tempo para poder acompanhar ela no tratamento e tudo. E aí foi quando eu comecei a ingressar melhor nessa área, que eu comecei a trabalhar na área do audiovisual. E a maioria dos clientes dessa área meu são de funk ou são do trap. E aí eu comecei a fazer um estudo, entender quais eram as marcas que estavam envolvidas nesse meio. É muito louca essa trajetória pra mim, porque eu nunca fui funkeira na adolescência. E eu fui começar a entender o que era o funk mais pra agora, depois que eu tive a minha filha de 3 anos pra cá, né? E acho que é isso. Eu fui entendendo o meu local de fala por ser uma mulher periférica, por mim morar dentro da favela, porque por mais que eu seja da favela, eu nunca tive essa relação, porque eu passava o dia inteiro estudando. A minha mãe, ela proporcionou isso para mim e para os meus irmãos, né? Então a gente não ficava muito dentro da favela. Então o modo como eu pude entender de qual lugar eu vim e transformar isso no meu trabalho, e transformar isso
na moda, transformar isso em algo visual, para mim foi mágico. Bacana. Você comentou que você conheceu o funk quando, assim, através da moda também, depois que você teve sua filha, né? Dá pra você relacionar que é uma coisa ali é uma questão mais de estilo, de influência, né? Da moda aí na periferia. Você comentou também que você mora na periferia e tudo mais. Essa questão de estilo, influência, empoderamento feminino, é basicamente nessa linha que você leva o seu trabalho? Sim, é nessa linha que eu levo o meu trabalho. Acho que eu sempre fui uma pessoa muito fechada, vim de uma família religiosa, então até por isso eu não tinha essa coisa de mostrar quem eu era para o mundo. Assim, fui uma menina muito fechada na minha adolescência, tudo. Então, a partir do momento que eu saí da minha casa, que eu tinha terminado os estudos, que eu pude conhecer o mundo e começar a ver quem eu era e poder mostrar para as pessoas quem eu era, para mim ter entrado nessa questão, principalmente depois que eu tive minha filha, que foi quando eu virei uma chave assim de identidade dentro de tudo na minha vida, de todas as relações que eu tinha até comigo mesma, de empoderamento. De eu poder olhar e falar assim, não, eu vim daqui, eu gosto disso, eu tenho orgulho de ser quem eu sou e da onde eu veio. Então, por isso, eu vou mostrar para todo mundo quem eu sou e eu quero que as pessoas com as quais eu trabalho, hoje em dia eu estou trabalhando mais fazendo figurino para shows, então eu poder olhar esse artista, entender a história desse artista e eu poder comunicar isso com o que ele está vestindo dentro de um show e até mesmo eu no dia a dia. Bacana, você falou que faz muito figurino, né, para artistas, shows, enfim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre as tendências, né, da moda, principalmente na periferia, relacionado ao funk aí. Eu sou um pouco leigo do assunto, eu conheço o funk, mas brevemente não sou de acompanhar diariamente, assim, sou da periferia também, sou do Grajaú, mas aí eu vejo, por exemplo, eu conheço a Mililab, né, que é uma grande parceiraça nossa, a gente já gravou com ela e tudo mais, mas aí do seu lado eu queria entender um pouco as tendências, né? Eu conheço aqui um pouco da moda marginal, que é o que a Mililab faz também, que ela produz figurinos para artistas, shows, desfiles de moda, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre as tendências e quais estilos, né, de moda aí na periferia, que os jovens estão acostumados a usar, principalmente os funkeiros, né, as funkeiras. Então, a gente, dentro da moda, a gente fala assim que a gente tem o streetwear e o esportivo. O funk, ele pega um pouco da essência das duas coisas. Então, por isso que a gente, hoje em dia, a gente nem gosta de falar que seguem essas duas tendências e sim que já estão fazendo uma nova tendência, que é a moda periférica. A gente está nesse momento de renovação dentro da moda, entendendo que moda periférica também é um estilo. Você falou da Mililab, inclusive, é uma grande referência que eu tenho no meu trabalho também. A moda do funk, ela vem misturando essa coisa das marcas de esporte, como Nike, Adidas, Lacoste, Mizuno, essa coisa de pegar o esportivo, mas misturar com uma camiseta larga, que está dentro do streetwear, e você se colocar e falar que tá bonito. E é isso, é nosso grito de identidade, né? E como que é essa relação com essas grandes marcas, assim, né? Porque, obviamente, vocês produzem ali, mas no estilo seu, a Mililab no estilo dela, outras artistas, cada um com o seu estilo. Mas como que é essa relação com essas grandes marcas? Vocês chegam a ter um contato com elas? Como que seria? Na verdade, hoje que a gente está entrando numa tendência muito grande do que é moda periférica, né? Algumas marcas, elas estão dando aberturas, mas eu, dentro do meu trabalho, tenho até uma crítica muito grande, porque estão dando essa abertura agora que está virando moda, agora que a gente está sabendo se posicionar melhor e que está virando mídia, né? Que os nossos artistas estão colocando a nossa tendência na mídia. Então, essas marcas acabam tendo mais relação com os nossos artistas que saíram da periferia. É como se elas estivessem pegando toda a nossa cultura e a nossa essência para vender. Mas
pegando, assim, de artistas pequenos, artistas independentes, né, que estão trabalhando, essa relação, ela não é muito boa, porque acaba que até dentro do funk, as próprias pessoas que consomem o funk, elas acabam consumindo essas marcas grandes, porque os artistas estão usando, as marcas patrocinam esses artistas, mas não são valores acessíveis, não são valores que qualquer pessoa que mora na favela vai poder comprar. Então ela acaba até se sentindo um pouco triste porque não está usando tal marcas, mas não entende o real conceito do que é moda periférica. Acho que eu problematizo muito essa questão dentro do funk de você vender a imagem de grandes marcas, mas não são marcas que, se nossos artistas não estivessem vendendo tanta mídia, talvez essas marcas não apoiariam os nossos artistas. Certo, certo. E Naira, eu queria ouvir de você também, você falou aí sobre a sua trajetória como artista, como que você conheceu o funk e tudo mais, e aí você relatando que você faz aí, produz peças para artistas, figurinos aí, shows inclusive, como que essas peças, né, esse estilo de vocês, essa produção de vocês influencia ali na letra de muitos artistas, algumas artistas aí, mulheres, homens, enfim? Eu acho que influencia muito da questão da nossa vivência, né? Como eu falei, eu que trabalho com figurino, eu vou pegar um artista, eu vou querer saber um pouco mais sobre a história dele, da onde ele veio, quais são os gostos, além do que ele mostra dentro da arte. Então, acho que quando a gente pensa em criar uma roupa para alguém, a gente tem que pensar muito na identidade dessa pessoa, e essa identidade fala sobre a história dela, sobre toda a trajetória dela para ela chegar ali. E querendo ou não, dentro do funk a gente fala sobre trajetórias, a gente fala sobre o que a gente era e sobre o que a gente quer conquistar, o como a gente chegou ali. E é muito lindo a gente poder ver isso. Você falou, inclusive, das minas que estão na cena. As minas, elas trazem muito essa coisa do empoderamento, de você, sim, você pode mostrar o seu corpo e você não vai ser tirada por alguma coisa só por você estar vestindo uma roupa curta. Então, acho que quando a gente pensa em o que é o funk e o que é vestir a moda dentro do funk, é muito você contar a sua história. Você fez um comentário aqui no final que eu queria até entrar nesse assunto um pouco, né? Na verdade, são duas perguntas que eu até tinha aqui, aí já seguindo essa sua fala, né, sobre a questão da mulher, que ela pode mostrar o seu corpo, sim, e tudo mais. Queria que você primeiro falasse um pouco como que é a moda no dia a dia das mulheres, principalmente da periferia, né? E a outra é a questão de como que as mulheres estão quebrando padrões, principalmente no movimento funk, né? Por que eu pergunto isso? Quando a gente relaciona a mulher, assim, é uma imagem que a sociedade ainda tem, né? Uma imagem meio que deturpada ainda da imagem da mulher no funk. Que é aquela questão que a gente vê muito ainda, que vamos gravar um clipe de funk e a mulher ela tem que estar lá de biquíni, atrás lá do artista, mas por outro lado, né, nessa produção aí de vocês da moda, né, da moda periférica, traz essa imagem da mulher também, que ela pode usar roupa curta e tudo mais, mas que ela realmente é quem tá na cena, é quem tá comandando ali, né, a coisa mais da mulher empoderando do que ela como uma imagem meio que ofuscada do homem ali cantando, e ela simplesmente ser uma... como que eu posso dizer, uma coadjuvante, né, num clipe ali de funk. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Na verdade, se a gente for pensar em toda a história do funk, a gente pensa que nos anos 2000, que veio o Furacão, que tinha grandes artistas, a gente não via muitos nomes femininos dentro da cena. Então não tinha quem representasse nós mulheres. Lógico que a gente tinha MC Biana, Valesca Popozuda, mas sempre veio essa imagem da mulher vulgar,
né? Então, tipo, sempre teve esse preconceito dentro do funk das mulheres funkeiras por essa imagem, né? Porque a presença que a gente tinha dos artistas antigamente eram todas masculinas. E hoje em dia, vindo essa leva das mulheres poderem se empoderar e cantar funk sim, e mostrar que elas são e que elas podem ser e que elas devem ser respeitadas por quem elas são, tá mudando bastante essa imagem. Acho que até você falou assim da questão dos clipes, né, de vir as mulheres de biquíni atrás, tudo. A forma de gravação tá mudando bastante, o audiovisual tá vindo aí com uma pegada de mostrar mais empoderamento feminino. Então, tá mostrando, sempre vai ter aquela mulher do lado do homem num clipe, né? Mas tá trazendo de forma diferente as cenas mesmo, né? Vai ter mulher dançando, vai ter mulher se mostrando, sensualizando perto do homem, mas vai ter cenas também dessa mulher mais elegante, entrando dentro de um carro. Vai ser andado por mulheres, da mulher lá com o próprio carrão, mostrando que ela pode, que ela também ela é dona de si, não que ela fica por trás sempre de um homem. Então, acho que essa imagem, conforme está passando o tempo, conforme a gente está trazendo artistas novas dentro do funk, está mudando, já mudou bastante e vai continuar mudando. Bacana, Naira. A gente conversou ali no comecinho um pouco sobre a questão das marcas, né, das grandes marcas. Eu quero saber também como que é a relação sua aí, de outros artistas aí, né, estilistas, enfim, mas com as marcas enfim, pequenos comerciantes, comércios mais locais, assim, da periferia, né? Vocês conseguem ter esse contato com eles, algumas parcerias? Como que funciona isso? Eu falando assim, dentro do meu trabalho, hoje em dia eu tenho contato não com pequenos comerciantes, mas como a minha mãe ela já trabalha no ramo há muitos anos, e eu também já trabalhei em algumas fábricas pelo Brás, tudo. Eu conheço algumas pessoas, eu trabalho bastante com upcycling, né, que é você pegar peças ou tecidos que não seriam utilizados, que seriam jogados no lixo e transformar em outra coisa. Então, dentro do meu trabalho, eu acabo pegando bastante doação de tecido, bastante doação de peças que estão paradas dentro da confecção. Inclusive, essa semana aqui, o meu antigo patrão, ele me deu alguns ternos para mim poder customizar, para mim poder levar para frente, né, para mim poder fazer alguma coisa. Mas com grandes marcas, eu ainda não tenho essa conexão, a não ser que eu consiga ir comprar uma peça dentro do brechó e transformar em outra coisa. Até porque o acesso de grandes marcas, ela também é muito limitada para quem vem da periferia. Não é sempre que a gente vai ter uma condição financeira legal para a gente comprar um tênis ali que está R$800, porque R$800 é o valor de um aluguel dentro da favela, de uma casa boa. Então, acho que dentro do funk a gente está trazendo muito essa mensagem também para os jovens, né? Pararem um pouco de consumir essas grandes marcas e começarem a consumir mais artistas como a gente, como a Mililab, outras marcas pequenas, como a Burnout Strike, que é uma marca de uma mina, comandada por uma mina, streetwear, muito da hora também, da Zona Sul de São Paulo. E é isso, né? Eu tenho essa crítica dentro de mim na questão de grandes marcas, né? Acho que a gente tem que começar a mostrar que na favela também tem uma potência e que as pessoas elas devem consumir dessa potência para a gente poder chegar em algum lugar. Bacana. E falando mais aí, né, sobre o seu trabalho, o trabalho de outros artistas com o mesmo perfil que o seu, queria que você falasse aí da importância das redes sociais, né, do trabalho de vocês, a questão da divulgação, do contato, né, com o público de vocês. Essa questão das redes sociais, ela pega bastante para todos nós artistas independentes, porque se a gente quer chegar em algum lugar, a gente precisa mostrar o nosso trabalho, a gente precisa ter fotos de qualidade, a gente precisa ir ali a fundo de pesquisar um pouco mais sobre marketing de conteúdo,
para a gente poder proporcionar, para a gente poder alcançar mais vendas, mais seguidores, para a gente poder ser visto, né? E é muito louco quando você é artista independente, você pensar que você tem que dar conta de tudo. Porque além de você produzir as peças, além de você cuidar de desenvolvimento, você tem que cuidar do seu Instagram para você poder ser lembrado, daquela coisa de quem não é visto não é lembrado, né? Então, acho que é um ponto de partida, ó. Inclusive, tem muita gente aí dentro do ramo da moda que influencia, mas influencia de forma errada, mais influencia porque sabe mexer na questão da internet, sabe que a internet é um movimento muito grande e eleva isso. Então, todos os artistas independentes têm que, sim, estudar. A gente pensa que estudo não é tão importante, que só a gente ter talento é legal, mas a gente tem que correr atrás, a gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar, tem vários cursos online gratuitos de marketing de conteúdo, vários vídeos no YouTube, e é a galera correr atrás, porque senão a gente não chega, a gente não é visto, a gente não é lembrado, e dentro disso, de estar na internet, fazer parcerias, fazer collabs, que às vezes a gente pensa que por a gente ser artista independente, a gente tem que estar independente a todo momento, a gente tem que fazer tudo sozinho, e não é assim. A união, ela faz a força, entender que não é porque a pessoa ela vende roupa também que ela é sua inimiga, que ela é sua rival. Na verdade, não. Se vocês duas darem a mão, vocês duas vão crescer junto, porque nesse espaço da moda tem sim espaço para todo mundo. Bacana. E uma última pergunta aqui, que essa vai de encontro a tudo que você falou sobre a questão da mulher poder mostrar o seu corpo, a questão do empoderamento feminino, e da questão aí das redes sociais, né? Nesse contexto todo, eu queria que você falasse como que o estilo, né, a moda periférica, ela reforça a questão da autoestima da mulher, né? Por exemplo, ela se sentir mais empoderada, elevar sua autoestima, reforçando tudo que você falou, né? Ela pode sim mostrar o seu corpo, independente da roupa que ela estiver usando, ela pode sim ser a cena ali, né, num clipe de funk, ela que vai entrar ali, que vai tá usando um carro importado, ela que vai tá ali num clipe tomando uma bebida boa, enfim, queria que você fizesse comentário pra gente. Eu acho que não só essa questão da mulher, mas a moda em geral, ela é uma forma de expressão muito grande, né? Acho que a partir do momento que a gente consegue expressar quem a gente é, já eleva a nossa autoestima. Porque a gente poder olhar no espelho e enxergar que a gente está sendo nós mesmas, nos vestindo da maneira que a gente quer, da maneira que a gente imagina dentro da nossa mente, que já eleva a nossa autoestima para a gente sair na rua, receber olhar de julgamento, porque a gente recebe, e mesmo assim continuar com a cabeça erguida, porque a gente tem a consciência de que nós somos nós mesmas. E que dentro de qualquer padrão a gente não se encaixa, porque ninguém é igual a ninguém foi feito programado. Então, acho que quando você entende quem você é, que você sabe se observar, e você sabe olhar para dentro de você e ter uma construção de quem você é hoje, de quem você era, de quem você cresceu, e entender o porquê você se veste de tal maneira e o porquê talvez você não se reconheça naquela tal maneira, é muito importante. Acho que dentro de qualquer passo para você virar uma pessoa autêntica dentro da moda, você tem que aprender a se observar e descobrir quem você é. Porque se a gente não sabe quem a gente é, a gente não sabe se posicionar profissionalmente, a gente não sabe se posicionar na maneira que a gente se veste, na maneira que a gente fala, na maneira que a gente se mostra para as pessoas. E isso é dentro do funk, isso é dentro de qualquer ritmo musical. Isso é algo que a gente tem que levar para frente.
você saber se posicionar. A autoestima, ela vem disso. A autoestima, ela vem de você saber quem você é e saber que você está sendo você. E para quem quiser te encontrar nas redes sociais, como que o público aí pode te encontrar? Nas redes sociais, hoje em dia eu só tenho um Instagram e o TikTok, mas é Táridas, TARIDAS.art. E lá vocês vão ver um pouquinho sobre o meu trabalho, vão encontrar meu portfólio também, vão ver um pouquinho sobre a minha maternidade, vão descobrir o que é o Papo Mãe Dracas, e é um conteúdo mais voltado para as mães aí da periferia, porque nós somos a força. E é isso. Perfeito, obrigado, Táridas, obrigado mesmo por ter participado com a gente, tá? Ok, obrigada, Tá bom. Obrigada pelo convite, viu? É isso, brigadão mesmo, hein? Valeu. Podcast Onda FM. Podcast As Minas do Funk. Na Onda FM. Este projeto foi realizado com apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento aos Serviços de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo. Secretaria Municipal da Cultura.